paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem nos fala é sua irmã em Cristo, irmã Gabriela, e estamos na hora da palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. E assim nos diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja, que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem doutrinas dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quanto não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Amém, meus irmãos e irmãs? E como, meus irmãos, nós meditamos nas 2 primeiras cartas às igrejas da Ásia, hoje, na igreja de Pérgamos, nós vamos meditar a carta que foi escrita para aquela igreja naquele tempo. E também são exortação e ensinamento para nós no dia de hoje. O Senhor já começa esta carta falando de uma característica dele, aquele que tem a espada de 2 gumes, aleluia, em sua boca. E qual é essa espada? É a palavra de Deus, que é sim afiada, que é sim penetrante, aleluia, Jesus. Então o Senhor já começa falando para nós, meus irmãos, aleluia, Jesus, que a palavra está assim na boca dele. E esta palavra, ela penetra, aleluia, Jesus, na vida daqueles que escuta e verdadeiramente quer servir ao Senhor. E também nos traz o entendimento, meus irmãos, aleluia, Jesus, que essa espada, aleluia, Jesus, de 2 gumes, ou seja, esta palavra é para todos nós. Às vezes, meus irmãos, muitos de nós temos oportunidade de pregar a palavra, de falar do amor do Senhor, ou de exortar uma igreja. E ali nós achamos, ou de exortar alguém, e ali nós achamos que aquela palavra é específica para aquela igreja, que aquela palavra é específica para aquela pessoa. Mas nós temos que entender que essa espada é a espada de 2 gumes, ou seja, corta para nós e também para aqueles que estão ouvindo. Ou seja, Deus fala conosco primeiro, nos corrige. Você que ministra a palavra, você que prega a palavra do Senhor, entenda, independente de qual palavra ali que Deus te direcionar, seja de exortação, seja de bênção, essa palavra, primeiramente, Deus quer falar com você. Primeiramente, Deus quer te ensinar. E ali o Senhor, ele começa a elogiar aquela igreja. Aleluia, Jesus fala acerca da perseverança daquela igreja. Mesmo onde eles estavam ali no local onde habitava, aleluia, Jesus, o trono de Satanás. Pois naquele lugar, em Pérgamos, havia muita idolatria, aleluia, Jesus. E ali o Senhor reconhecia a fé, a perseverança, aleluia, Jesus, daquele povo. Ele fala de Antipas, que foi um dos mártires daquele lugar, que ainda assim, ele sendo morto, aleluia, muitos ali permaneceram servindo ao Senhor, permaneceram na fé ao Senhor Jesus. E o Senhor continua falando para aquela igreja, aleluia, só que agora o Senhor já exorta aquela igreja, glória a Deus, porque o Senhor fala que tinha muitos no meio deles, aleluia, Jesus, que seguia as doutrinas de Balaão. Quem era Balaão? Balaão é um profeta que ensinou ali ao homem, ao inimigo do povo de Israel, aleluia, a introduzir, aleluia, Jesus, o pecado no meio do povo, através da idolatria, através da prostituição, através de comer comidas sacrificadas a ídolos, para que houvesse brecha, porque Balaão sabia que se houvesse pecado, aleluia, Jesus, então eles poderiam achar uma brecha e atacar o povo, porque não haveria a proteção do Senhor, porque o povo estaria pecando contra Deus. E assim também o Senhor está falando que muitos estavam ali, aleluia, ensinando as pessoas a pecar, ensinando ali as pessoas a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E estavam também nessas práticas de idolatria, estavam também nessas práticas de prostituição.
Aleluia, o Senhor continua falando e ainda há muitos ali que também aprovam a doutrina dos nicolaítas. Nós já meditamos acerca da doutrina dos nicolaítas, no qual nos falou em uma das cartas que nós já meditamos. Os nicolaítas eram aqueles que, resumidamente, diziam: venha como você está e fique da maneira que você quiser. Ou seja, liberal, igrejas liberal. Irmãos, no nosso tempo, nós temos visto muitas igrejas liberais. Nós temos visto muitos, meus irmãos, deixando as pessoas fazerem o que quer. Aleluia, Jesus, muitos pastores só pregando aquilo que agrada, aleluia, Jesus, a multidão, para que muitos venham para a sua igreja, para que a sua igreja permaneça cheia, para que eles possam ser reconhecidos. E isso tudo é engano do diabo, porque se nós formos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, nós vimos João Batista pregando, aleluia, Jesus. João Batista não passava a mão na cabeça de ninguém, aleluia. Nós vimos Jesus pregando, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, meus irmãos, aleluia. Profetas que o Senhor usava quando o povo de Israel estava no pecado, o Senhor usava aqueles profetas, falando que se eles não se consertarem, o povo de Israel não se consertarem, haveria condenação sobre a sua vida, aleluia, Jesus. E hoje nós temos visto poucos pregando contra o pecado, aleluia. Prefere a igreja cheia, prefere bens financeiros, aleluia, Jesus, do que verdadeiramente ganhar almas para o Senhor, para que verdadeiramente almas venham se arrepender aos pés do Senhor. Nós estamos vendo isso crescendo a cada dia, meus irmãos, aleluia, Jesus, e nós temos que atentar a isso, glória a Deus, aleluia. Ou seja, não é só naquele tempo que havia, glória a Deus, pessoas que ali estavam aceitando, aleluia, Jesus, as doutrinas dos nicolaítas, mas no nosso tempo, hoje, ainda tem muito mais, muitas portas de igreja, meus irmãos, aleluia, Jesus, muitas pessoas entrando por essas portas, aleluia, saindo da mesma forma, porque não se arrepende do seu pecado, aleluia, Jesus. Sim, uma palavra entra nessas igrejas e muitas vezes o que é pregado é que Deus vai te prosperar, é que Deus te ama independente do que você faz. Sim, Deus nos ama independente do que nós fazemos, mas Ele não quer que nós permanecemos no erro, Ele quer que haja mudança sobre a nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus, que nós possamos atentar e que nós possamos ser instrumentos do Senhor para pregar a verdade, para pregar contra o pecado, para não aceitar, aleluia, Jesus. E o Senhor fala para aquela igreja, aleluia, Jesus, que aqueles que estavam nessas práticas, se eles não se arrependessem, a espada que sai da boca do Senhor viria e feriria eles. Sim, é a palavra. No final, meus irmãos, glória a Deus, é a palavra. Sim, é se nós estamos enquadrados na palavra ou não, é que vai ali nos julgar, se realmente nós obedecemos essa palavra. Eu acho, meus irmãos, uma coisa tão que o inimigo tem cegado tantas pessoas espiritualmente, que muitas coisas para quem ali tem a direção de Deus, meus irmãos. Quando você medita na palavra do Senhor, você se atenta e você sabe que muitas coisas que estão sendo pregadas aí fora, glória a Deus, que estão sendo pregadas por pessoas que não temem ao Senhor, são mentira. Só de nós lermos a palavra, meus irmãos, glória a Deus, nós vamos ver que tudo isso é engano do inimigo e as pessoas estão cegas, não estão elas mesmas buscando alimento da parte do Senhor. Muitas vezes vão de igreja em igreja, lugar em lugar, buscar para que as pessoas, para que homens os oriente. E infelizmente, como, aleluia, Balaão orientava o povo de Israel, aleluia, Jesus, e orientava eles ao pecado, assim há muitos que se dizem profetas, que estão orientando as pessoas a pecar contra o Senhor. Por isso, meus irmãos, que eu e você, nós temos que pegar a palavra do Senhor, pegar a palavra do Senhor, meditar, ler, pedir: Espírito Santo, fala comigo, revela a mim, eu não quero ser enganado, aleluia, Jesus. Na palavra de Deus fala que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra, meu irmão, minha irmã, aleluia, Jesus, quando você mergulha na verdade, pode vir qualquer demônio que for, pode vir qualquer homem, mulher, que status ele tenha, que cargo ele tenha, aleluia, Jesus, que ele não vai te enganar, ela não vai te enganar, o inimigo não vai te enganar, porque você tem conhecimento, e conhecimento da verdade, conhecimento da palavra. Você não vai ser enganado. Então vamos nos arrepender, meus irmãos. Vamos nos arrepender de muitas vezes, aleluia, achar que nós podemos servir a Deus do jeito que nós queremos. E não, nós não podemos servir a Deus do jeito que nós queremos. Nós temos que servir a Deus da forma que Ele quer e como a palavra do Senhor nos descreve. Aleluia. E o Senhor fala da recompensa daquele que perseverar, da recompensa daquele que vencer. Aleluia, Jesus, que teria o maná. Maná quer dizer o que? Nós vemos que quando o povo de Israel, eles estavam ali no deserto, o Senhor fez chover maná para os sustentar, para os fortalecer para a caminhada.
E assim é o Senhor. Nós teremos maná para ser sustentados e fortalecidos espiritualmente pelo Senhor, meus irmãos. E fala também de uma pedrinha branca, aleluia. Naquele tempo, meus irmãos, quando as pessoas elas estavam ali em algum tipo de julgamento e eles eram absorvidos, eles recebiam uma pedrinha branca, significando a libertação deles, significando, aleluia, Jesus, que eles não seriam mais condenados. E assim também é o Senhor. O Senhor quer nos entregar, aquele que venceu, o Senhor quer entregar essa pedrinha branca, significando que nós não seremos mais condenados pelos nossos pecados, mas seremos salvos pelo Todo-Poderoso. E fala de um novo nome. Sim, o que é um novo nome? Uma nova vida, uma nova história, um novo homem, uma nova mulher que agora serve a Deus, que agora obedece a Deus, que outrora andava nos caminhos errantes, que outrora andava fazendo a vontade do diabo, mas agora faz a vontade do Pai Todo-Poderoso. Deus tem essas bênçãos para mim e para você, meus irmãos. Então vamos aprender. Vamos aprender, aleluia, Jesus, lendo a palavra, aprender com os erros, aleluia, Jesus, daqueles que estavam ali na igreja de Pérgamo e também aprender com os acertos. E o que o Senhor falou para eles é o que o Senhor fala para nós. Se não tiver arrependimento, virá a espada e nos ferirá, que é a palavra do Senhor. Mas se houver arrependimento e conserto, haverá maná. Haverá pedrinha branca, aleluia, como sinal que seremos absolvidos das acusações do inimigo da nossa alma. E haverá, meus irmãos, um novo nome, uma nova história, haverá uma nova criatura para a honra e para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor nos fortaleça, para que nós não possamos ser enganados, meus irmãos. Aleluia, Jesus, por aqueles falsos profetas que querem ensinar a pecar contra o Senhor, em vez de ensinar a obedecer ao Todo-Poderoso. Vamos orar para Deus nos dar força, para nós entender, meus irmãos, aleluia, Jesus, que o Senhor, Ele nos chamou para santificarmos a nossa vida, para sermos separados, para sermos diferentes. O Senhor nos chamou para obedecer a voz dEle, obedecer a palavra dEle. Vamos pedir Ele força. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, muito obrigada por mais essa oportunidade no qual o Senhor nos concede. Aleluia, este momento no qual meditamos na Tua palavra. Aleluia, Senhor, nos dá força para nós não sermos enganados, não sermos confundidos, mas nós entender, compreender a cada dia a Tua palavra, nós meditarmos na Tua palavra, nós crescermos em conhecimento, meu Pai. Aleluia, para não sermos enganados, para não perecer nesta caminhada, porque, meu Deus querido, aleluia, ao decorrer do tempo, meu Pai, já temos visto e ainda vamos ver muito mais, meu Pai. Aleluia, homens e mulheres que vão, Deus, querer levar multidões, meu Pai amado, a pecar. Homens e mulheres que vão ser enganados, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nós não seremos enganados e nós seremos instrumento do Senhor para pegar a verdade, para falar a verdade, meu Deus querido. Aleluia, nos dá força, nos dá graça, nos dá opção para obedecer, aleluia, Jesus, e para falar, pregar a verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus nos dê força. Porque desde muito tempo, meus irmãos, temos visto rumores de perseguições. Aleluia, Jesus. Temos visto rumores de censura. Aleluia, Jesus. A igreja é a palavra do Senhor. Temos visto rumores, alguns lugares já está acontecendo. Mas creio, irmãos, que ainda assim vai vir um tempo que não poderemos falar da palavra claramente. Aleluia, Jesus, por isso temos que perseverar, meus irmãos. Aleluia, Jesus, temos que falar da palavra a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus, hoje que temos oportunidade e amanhã também, mesmo sendo proibidos, porque temos que batalhar pela verdade. Temos que viver essa verdade e pregar essa verdade. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos e irmãs, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like e deixar nos comentários o seu pedido de oração. Todas as manhãs estamos aqui, Manhã com Deus, às 7 horas da manhã, no início do nosso dia, clamando e buscando a face do Senhor. E ao decorrer da semana, aleluia, com pregação da palavra nos dias de quarta e sábado, às 18 horas, aleluia, meditando nas cartas às igrejas. Precisamos crescer em graça e em conhecimento. Vamos, meu irmão. Deus abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.